Bem pessoal, hoje eu vou dar 6 dicas de como ter mais produtividade no Word. Primeira dica, escreva sem se preocupar com formatação. Vai escrevendo o texto, tudinho, negócio de negrito, itálico, se precisar de alinhamento ou coisa desse tipo, não se preocupa com isso no começo. Vai só digitando, se tiver alguma palavra errada, não se preocupa, deixa isso para depois. E vá só digitando, que se torna mais rápido você digitar primeiro e fazer a formatação depois, certo? Dica 2. Use atalhos do teclado. Os atalhos, eles ajudam muito, facilitam muito essa questão da velocidade com que você executa o seu trabalho. Por exemplo, você pode usar Ctrl N para colocar negrito, Ctrl I para colocar itálico, ou Ctrl S para colocar o sublinhado. Isso facilita bastante o seu trabalho. E aí existem muitos outros atalhos, mas um outro que você pode usar, por exemplo, é Ctrl B para salvar, né? Se você está digitando, aí você precisa salvar o texto, você usa Ctrl B, coloca o nome lá do arquivo e pronto, salva o arquivo. E aí você pode ir salvando de vez em quando. O Word ele salva automaticamente no caso de uma queda de energia do computador, por exemplo, mas o Ctrl B você pode ir salvando para realmente salvar a partir do momento em que você está digitando, porque quando ele salva automaticamente, algumas vezes pode não salvar todo o texto. Às vezes tem uma linha, 2, 3, 4 linhas que ele não salvou, porque ele salva de 10 em 10 minutos mais ou menos. Então tudo que você digitou nesse período que ele estava processando ainda, ele não foi salvo. Enfim, outro atalho que você pode usar, além desses que eu citei, com certeza você já conhece o Ctrl C e Ctrl V, né? Se você já trabalha com texto, você conhece Ctrl C e Ctrl V. Mas o que eu tenho quase certeza de que você não sabe é que você pode copiar e colar apenas a formatação do seu texto. Como é que a gente pode fazer isso? Por exemplo, você tem um texto, vamos supor um título que ele foi colocado fonte 20, colocou negrito, colocou um sublinhado. Tá, essa é a formatação que está nele. Você pode copiar toda essa coisa que já foi feita e colar no outro texto que tenha esse mesmo tipo de formatação. Então o que é que você vai fazer? Você pode utilizar as teclas Ctrl mais Shift mais a tecla C. Você vai selecionar esse texto, você seleciona esse texto que está com essa formatação, usa as teclas Ctrl mais Shift mais C, aí ele vai copiar apenas a formatação. Aí você seleciona o próximo texto, o texto que você quer que fique com essa formatação, e aí você usa as teclas, segura, né, as teclas Ctrl e Shift juntas e aperta a tecla V. Só aperta a tecla V que ele já vai passar toda a formatação que está no texto que você copiou, ele vai passar para o novo texto, tá? Isso vale, e você pode ir marcando, colando em qualquer texto que você tenha pela frente. Dica número 3. Não use espaço para centralizar o texto ou para dar o recuo do parágrafo, por exemplo. Isso atrasa bastante o trabalho, fica mais lento. O que você pode fazer? Você pode usar atalhos também para fazer colocar essas formatações aí. Por exemplo, para o parágrafo, você pode usar a tecla Tab. Você usa a tecla Tab e ele já dá um espaçamento aí. Você pode clicar em Tab quantas vezes você achar que precisa de espaço aí, mas geralmente ele já dá um centímetro ou 1,5 de recuo no início do parágrafo. Quanto ao centralizar, você pode usar as ferramentas de alinhamento, né? Por exemplo, alinhamento à esquerda. Isso, alinhamento à esquerda, centralizar, alinhamento à direita e justificar. Inclusive você pode usar os atalhos também para isso. Ele mostra aqui. Por exemplo, Ctrl Q para alinhar, na verdade ele já vem automaticamente alinhado à esquerda, né? Mas se você quiser alinhar novamente, Ctrl Q para alinhar à esquerda, Ctrl E para centralizar, Ctrl G para alinhar à direita e Ctrl J para justificar. Inclusive não esqueça de justificar o seu texto, tá? Seleciona o parágrafo todo ou o texto todo e justifica sempre, que é para ficar mais bonitinho, mais organizadinho, certo?
Dica número 4. Ortografia e gramática. Também não se preocupe, como eu disse no começo, não se preocupe com a organização ou formatação do texto no começo. Mas assim, você deve observar que sempre algumas palavras vai aparecer um tracinho vermelho embaixo, um tracejado embaixo, que ele indica que essa palavra ou é incorreta, ou ele não reconheceu, às vezes é um nome próprio. Todas essas palavras ele vai marcar com um tracinho vermelho, o Word ele vai marcar com um tracinho vermelho embaixo. Mas isso não significa que a palavra esteja errada, e também você não precisa se preocupar com isso no começo, tá? Mas depois do texto todo digitado, você pode apertar a tecla F7 ou ir lá na opção de ortografia e gramática, que deve estar aparecendo aí, e você vai fazer as correções de ortografia e gramática, né? O próprio corretor ele vai te dar sugestões aí de palavras, né, que você pode substituir, que talvez realmente você tenha escrito errado. E ele vai te dar uma sugestão, ele vai te dar outros exemplos, e você pode fazer essa organização aí de acordo com... Você pode ignorar também, se por exemplo for uma palavra, um nome próprio, por exemplo, meu nome sempre aparece como vermelho, Odirley. Quando colocou Odirley, o Word ele sempre entende como uma palavra errada, mas eu posso, por exemplo, adicionar o dicionário, que aí no próximo texto que eu for escrever ele já não vai aparecer como uma palavra errada, já vai reconhecer, porque isso vai adicionar. Isso como funciona no celular, por exemplo, né? Você digita muito uma palavra, ele já entende que essa palavra existe, ele já não sugere outra palavra, ele já aceita a palavra que você está digitando aí, ele não corrige automaticamente. Só detalhe para a questão de ortografia e gramática. Algumas palavras você precisa realmente digitar da maneira correta, algumas palavras que têm acento, por exemplo, dar, que seria uma preposição, e o dar do verbo dar, né? Um é com o dar com acento e um é sem acento. O de, por exemplo, o de que também seria preposição, o de do verbo dar também, que tem um acento circunflexo, ou ainda o verbo estar, né? O esta e está. Ele também, o segundo está é com acento, e o Word ele não vai entender, ou ele não vai corrigir essa palavra, ele não vai dar uma sugestão de correção, porque ele entende que essa palavra está correta. Então você tem que só observar aí essa questão do acento, beleza? Dica número 5, tabela, né? Para quem usa muito tabela, ou para quem precisa usar tabela, essa dica é muito, muito importante para você ter muito mais produtividade na produção do texto. Por exemplo, você pode usar a tecla Tab para ir passando de uma célula para outra. Células são esses quadradinhos aí que você vai digitar dentro, tá? Então você pode, você digita numa célula, se for a próxima célula for a que você vai digitar, você apenas usa a tecla Tab e digita na próxima. Tab, digita na próxima. Tab, digita na próxima célula. E um detalhe, se você chegou no final da tabela, chegou na última linha, na última célula, e você precisa de mais linhas para continuar digitando, ao invés de você ir lá e clicar em tabela e inserir linha e tal, para não ter todo esse atraso, você pode simplesmente clicar na última célula, clica dentro da última célula e aperta a tecla Tab, que ele vai criar automaticamente uma nova linha, e uma linha com número de colunas do tanto que essa tabela tiver, ele vai criar o número de colunas ali, certo? Inclusive você pode segurar a tecla Tab e segura que ele vai criando outras e outras linhas abaixo. Quantas linhas você precisar, ele vai criar abaixo da tabela, tá? Para você continuar digitando. E mais um detalhe, se a sua tabela tem muitas colunas, seria mais interessante, ao invés de você segurar Tab e ele ir criando linhas automaticamente, mas ele vai passar por cada célula antes de criar a próxima linha. Você pode, ao invés disso, clicar do lado de fora da última célula, tá? E aperta a tecla Enter. Quando você aperta a tecla Enter, automaticamente é criada uma nova linha, assim como se você tivesse clicado em Tab, tá? Mas aí o que você pode fazer? Você aperta a tecla Enter e vai apertando a tecla F4. E aí cada vez que você aperta F4,
ele repete a última ação. O que é a última ação? A última ação é criar uma nova linha. Ele vai criar uma outra linha, ele vai ficar repetindo essa ação, criando uma nova linha. E aí você vai apertando F4, 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 que ele vai criando novas linhas. É assim, mais rápido do que você ficar segurando o Tab e ele passando de uma linha para outra. Só que ele vai passar por todas as células ao invés de só criar a linha automaticamente, certo? Dica número 6. Você não precisa selecionar toda a palavra para aplicar uma formatação. Por exemplo, você pode apenas clicar no meio da palavra, em qualquer lugar no meio da palavra, e aplicar a formatação que você quiser, tá? Você clica no meio da palavra, só deixa o cursor lá no meio e marca a formatação que você quiser, inclusive usando os atalhos que eu mencionei anteriormente. Mas se você realmente precisar selecionar essa palavra, por qualquer motivo que seja, você pode dar um clique duplo em cima dela, que automaticamente é selecionado toda essa palavra, tá? E melhor ainda, se você precisar selecionar todo o parágrafo, você pode dar, sei lá, tipo um clique triplo, digamos assim, ou 3 cliques rápidos em cima de qualquer palavra do parágrafo, que você seleciona o parágrafo inteiro. Por que isso é interessante? Porque você selecionando o parágrafo inteiro de maneira rápida, você pode simplesmente adicionar o recuo já do parágrafo, ou justificar o texto, por exemplo, justificar o parágrafo inteiro. Então é bem mais rápido do que você ficar selecionando com o mouse de cima até embaixo, tá? Então isso ganha com certeza em mais produtividade, beleza? Muito bem, eu tenho uma dica bônus. Use todos os dedos para digitar, tá? Eu sei que é muito complicado, que é difícil, porque você não decora a posição de todas as letras ali no teclado. Mas existem cursos gratuitos, inclusive na internet, que você pode ir treinando a posição dos dedos. Ele vai te mostrando um detalhezinho lá e você vai aprendendo e vai treinando o seu cérebro e os seus dedos para digitar usando todos os dedos, tá? Isso ajuda muito. Se você trabalha com digitação, se você precisa ter mais produtividade, se você precisa executar o seu trabalho mais rápido, é muito importante que você aprenda a digitar com todos os dedos. E mais, olhando para a tela, com o tempo você para de olhar para o teclado e você passa a olhar para a tela. E por que isso também, né? Por que isso é ruim? De você ficar, ou você fica olhando para a tela, e você olha para o teclado e olha para a tela, olha para o teclado, olha para a tela. Isso é ruim porque às vezes, além de ter um atraso, né, é desconfortável. E você olhando para a tela, você já identifica erros. Por exemplo, se você só digita só olhando para o teclado depois que você olha para a tela, você pode ter cometido um erro lá no começo, né, ou no meio do texto, ou às vezes você toca no touchpad sem querer com o dedo e o cursor foi lá para cima e você passou a digitar no meio do texto e você nem percebeu, você estava digitando aqui, enfim, e estava tudo errado lá em cima. Depois tem que apagar tudo, então tem que trazer o texto para baixo, e isso realmente cria um atraso, certo? Então é isso. Eu espero que essas dicas tenham sido boas para vocês. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixa um like, isso ajuda muito. Esse vídeo é essencialmente didático, eu não sei se isso é muito bom para o YouTube, se ele vai recomendar isso daí, mas com certeza são dicas muito importantes para você que trabalha com texto, certo? Então é isso, valeu, falou!